E sobre a situação interna dos Estados Unidos, professor, acho que ao longo dos últimos dias a gente vem discutindo muito e falando muito sobre as divisões internas, até da base do presidente Donald Trump, sobre ele entrar ou não na guerra. O pessoal mais ligado a lá, Make America Great Again, America First, indo muito contra nesse sentido. E hoje, durante a coletiva que a gente teve mais cedo, detalhando o ataque em si, foram fugindo um pouco pela tangente quando foram questionados sobre a decisão de entrar efetivamente para a guerra, não ter passado pelo Congresso a tempo e ter tido uma discussão mais formal. Que tipo de consequências podem acontecer para o presidente Donald Trump nesse sentido, ou se só piora mesmo a situação dele internamente? Pode agravar o fato de não ter passado pelo Congresso, professora? Você começou essa conversa falando justamente sobre a necessidade de adaptar as nossas legislações, as nossas normas, as nossas leis. E essa necessidade, ela é tanto verificada no sistema internacional quanto dentro dos próprios países. Então, hoje, o que a gente consegue observar é que a Constituição dos Estados Unidos, de uma forma muito próxima da Constituição brasileira, não mudou a competência ou a definição dos poderes e funções do presidente e do Congresso para guerra e relações internacionais, relações estrangeiras, desde que a Constituição foi adotada. A Constituição brasileira é muito parecida com a Constituição do Império. A Constituição dos Estados Unidos continua exatamente a mesma. Então, o que se observa é que na Constituição dos Estados Unidos, o poder para declarar, para engendrar a guerra é um poder do Congresso e não do presidente, como está estabelecido lá no primeiro artigo da Constituição. Só que o artigo 2º da Constituição, ela prevê que o presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas. E aí, uma parte dos policymakers, uma parte dos que tomam decisão dentro dos Estados Unidos falam que existe uma lacuna que tem que ser preenchida caso a caso em relação até onde vai o poder do presidente e até onde vai o poder do Congresso. Mas o que tem se observado desde ontem, as primeiras manifestações, é que existe um grande número de vozes se manifestando pela inconstitucionalidade da atuação do presidente nessa ação, ainda que a ação tenha sido, como ele falou, uma ação pontual, porque ele violou, ele agiu em abuso dos poderes que lhe tinham sido estabelecidos pela Constituição. E é muito interessante a gente observar que existe esse comportamento de achar, em muitos dos políticos que a gente vê na atualidade, que você ocupar o cargo público, ainda que seja o cargo do presidente, é um cheque em branco. E não é. O que o presidente pode fazer é apenas aquilo que lhe é permitido pela Carta Constitucional de cada um dos países que o elegeram, cada um dos povos que o elegeram para ocupar aquele espaço, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Se efetivamente prevalecer essa ideia de que ele abusou desse poder, isso pode levar ao impeachment. E o que é mais importante nesse momento é que essa não é a única violação do Trump com relação aos seus poderes. Ele já vinha colocando sistematicamente em questão o limite, o escopo do poder executivo em várias das medidas que estava adotando internamente. Não só nos cortes de ajuda, mas também no tratamento de imigrantes. E de ontem para hoje, o que está sendo observado nos Estados Unidos é uma explosão no número de manifestações contra o presidente Trump, embora a gente ainda não tenha um quadro muito claro de quantas são as pessoas que estão participando dessas manifestações hoje no país. Então, se alguns lugares, como acontece com Los Angeles, já estavam com manifestações, demonstrações maciças de pessoas contra a presença de forças do Trump, e o uso da Guarda Nacional pelo Trump já tinha ocasionado mais um questionamento sobre a legalidade e a legitimidade da sua atuação, essas manifestações foram encorpadas agora pelos grupos, pelas pessoas que estão se manifestando contrárias a essa atitude abusiva do poder executivo em relação ao que lhe havia sido permitido pela própria Constituição. E aí, entre democratas e muitos manifestantes que não são diretamente de um partido ou de outro, essa posição é muito clara. O que a gente começa a observar é que mesmo entre republicanos, se havia antes uma manifestação contrária aos Estados Unidos entrarem em guerra
diante da atitude do Trump, há uma desculpa para uma utilização pontual, mas não existe um passar pano para toda e qualquer atitude que o Trump possa assumir dentro do cenário nos próximos dias, nas próximas semanas, em relação ao uso da força. Então, mesmo entre republicanos, não está fechada uma posição de defender o Trump neste aspecto, especificamente, qualquer que seja a sua atitude, embora se restringir apenas a essa atitude pontual de ataque, exista já uma posição de defesa do Trump de uma forma excepcional. Mas não existe nenhum indicativo de que qualquer atitude que seja tomada de continuidade de participação no conflito vai ser defendida também pelos republicanos. Então, o cenário ele pode eventualmente levar ao impeachment, dependendo das atitudes daqui para frente, e ele é mais uma pecinha nesse tabuleiro que se formou, embora eu esteja falando do tabuleiro várias vezes aqui, o que a gente consegue ver é que são várias frentes em que a atitude do Trump está sendo questionada em relação aos limites, ao que ele tem legitimamente, de acordo com o ordenamento democrático dos Estados Unidos, poder legítimo para fazer. Muito importante sua fala aqui, professora. São realmente muitos fatores nesses tabuleiros para a gente assistir agora. Queria agradecer demais sua participação com a gente aqui no All News, professora Elaine da Silva, doutora em Direito Internacional pela USP, professora da PUC. Prazer imenso te conhecer. Até uma próxima. Até, muito obrigada. Bom debate aí para vocês.